Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. E, enfim, né, já de noite aqui, como vocês podem ver, a gente já tentando dormir, aí o vizinho liga esse som aí alto, festa ali do lado, a gente não consegue dormir, vai lá no celular e vê que tem 3 mensagens seguidas sobre montagem de carteira. Então eu resolvo fazer esse vídeo rápido aí pra gente falar um pouquinho das estratégias de montagem de carteira e vocês poderem ter uma noção um pouco melhor de como a gente trabalha. Se vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, avisem para todo mundo. Depois da vinheta a gente já começa. Enfim, pessoal, quando a gente vai montar uma carteira, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o nosso perfil de investidor, porque existem algumas pessoas que querem viver a vida do outro, né? Então, quer dizer, o amigo está investindo em bolsa de valores, ele quer investir em bolsa de valores. O amigo ganhou dinheiro com fundo imobiliário, ele quer investir em fundo imobiliário. O amigo colocou dinheiro em Bitcoin, olha que música chata. Ele quer investir em Bitcoin. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que conhecer o que você está investindo e você ver qual é o teu perfil de risco, o que você quer fazer afinal. Quanto você aceita perder para ter um retorno um pouco melhor. Então, definindo esse perfil, você falando assim, eu quero botar 100% em ações, eu quero botar 100% em renda fixa, eu quero dividir 1/3 em cada um, renda fixa, fundo imobiliário e ações. Primeiro passo é esse. Segunda coisa que leva muitas pessoas a terem problema é como elas vão fazer os aportes e como elas vão comprar e vender as ações. E eu vejo muita gente que está preocupada em saber a hora certa de comprar, saber a hora certa de vender, e às vezes elas ainda têm um valor irrisório, um valor muito pequeno. Imagina, por exemplo, que você, em 30 anos, você vai juntar 1 milhão, 2 milhões de reais. Mas hoje você só tem R$ 1.000 por mês para investir, tá? Eu falo só porque pensando no longo prazo quanto você vai ter, não porque R$ 1.000 seja pouco. Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que você até hoje, você investiu 5 meses seguidos, você tem R$ 5.000. Esses R$ 5.000 é muito pouco em relação ao que você vai juntar na tua vida. Então, se você tiver feito essas 5 compras em preços muito caros, mal feitas e etc., elas vão representar muito pouco se as empresas forem de qualidade e elas crescerem no futuro. Então, isso não é uma questão para você. Você não tem que se preocupar se nesse momento a montagem da tua carteira está certa ou errada com esses 5.000. Você tem que pensar se as empresas são boas. Se você tiver um dinheiro pequeno, você precisa focar em aumentar os teus aportes e não em pensar em comprar e vender e qual é o preço certo daquela ação. E a outra coisa também que eu vejo muita gente errar é o seguinte, essa mesma pessoa às vezes ela bota os 5.000, as ações crescem 20%, por exemplo, ele passa a ter 6.000. E aí ele pensa em vender essas ações porque ele ganhou 20%. E esse não pode ser o teu objetivo. O teu objetivo tem que ser chegar lá em 1 milhão, em 2 milhões, em 20 anos, em 30 anos. E não ficar ganhando R$ 1.000 eventualmente. Porque você ganhar R$ 1.000 eventualmente é legal, mas, cara, não vai mudar a tua vida. Entendeu? Então, outra coisa que você precisa pensar. Agora, se você é uma pessoa que você já investe há 5 anos, 10 anos, e você já juntou um patrimônio considerável, você já está no meio do caminho, você já tem 400 mil, 500 mil, às vezes 1 milhão, às vezes 2 milhões, porque muda, né, a quantidade que cada um quer, aí sim você precisa pensar e o preço passa a importar um pouco mais. Se você fizer um aporte de 200 mil num preço errado e a ação cair 30%, 40%, já é um pouco mais importante para você saber que você entrou no preço errado. Aí você já tem que ter um conhecimento um pouco maior. Tá? Então eu acho que as grandes questões na hora de montagem de carteira são essas. E o que eu falo sempre para a pessoa? Você está começando agora? Corra um risco menor. O que é correr um risco menor? Invista em empresas que têm lucratividade
e que tenham crescimento de lucros, que paguem dividendos sempre. Foi o que a gente falou no vídeo de segunda-feira, né? A gente pegou lá como o Charles Munger, ele investe as ações lá junto com Warren Buffett. Ele pega ações boas, ações que geram caixa, ações que têm lucro todos os anos, todos os trimestres, inclusive foi o que a gente falou na segunda-feira, porque você passa a correr um risco menor. É claro que o teu potencial de retorno de uma empresa, às vezes que a gente chama de mico, dela subir 100%, 200% em uma semana ou 2 semanas, é muito maior, mas você não consegue acertar isso. No longo prazo, se você arriscar 10, 15 empresas dessa, você vai perder dinheiro no final. Ainda mais se você não tiver conhecimento sobre recuperação judicial ou coisas desse tipo. Então, se você estiver começando, você tem aquele R$1.000 por mês, R$500 por mês, 1.500, foca apenas nessas empresas. Estude sobre Bolsa de Valores, conheça um pouco melhor, diminui o risco da tua carteira e à medida que você for estudando, que você for entendendo um pouco mais, aí você pode começar a pensar numa empresa que está saindo do prejuízo para lucro, uma empresa cíclica que às vezes gera prejuízo por causa de uma variação do dólar, ou se não, até uma empresa que está no prejuízo hoje, mas você conhece bem o setor e você sabe que ele deve melhorar mais para frente. Tá? Então, enfim, eu acho que a pessoa precisa começar de baixo, ela precisa, resumindo, definir primeiro o perfil dela, segundo, ver em qual ponto ela está da vida dela. Ela ainda está fazendo aqueles aportes pequenos, ela tem uma carteira pequena, ou ela já tem uma carteira consolidada. E depois, se você ainda tem pouco conhecimento, vai naquelas empresas mais conhecidas, naquelas empresas que geram lucro sempre, que geram dividendo. Se bobear, você vai até ficar nelas. Tem gente que se adapta a essas e só compra essas, nem acaba comprando depois as outras. Se você quiser adicionar uma parcela de risco maior para tentar arriscar uma ou outra desse tipo, na minha carteira cabe, mas num percentual pequeno. Aí isso é bem mais para frente, tá? Isso aí é pensando assim 3, 4, 5 anos lá na frente, depois que você já tem um conhecimento um pouco maior. Enfim, essa é a forma que a gente trabalha. Espero que a música agora aí pare um pouco, porque a gente já está com sono. E, enfim, pessoal, muito obrigado a todos. Abraços. Não se esqueçam que amanhã, quinta-feira, a gente vai ter uma live muito especial com o gestor do Real Investor, o César Paiva. Ele é considerado pelos outros gestores, inclusive o Warren Buffett brasileiro, porque ele tem aí uma rentabilidade absurda, uma rentabilidade de quase 1000% nos últimos 10 anos, umas 7 vezes, 8 vezes mais do que o Ibovespa nesse período, inclusive de crise. Tá? Abraço para vocês, bons investimentos e agora, hora de dormir, né? Tchau, tchau.